muito, né? E hoje a gente vai receber a Stephanie. Vocês vão entender, né, por que a Stephanie está aqui. A Stephanie é muito competente, ela é uma excelente profissional, uma excelente acadêmica e vai contribuir com a gente hoje sobre essa coisa de fazer pesquisa empírica e pandemia e tudo mais, né? Muitos de nós aqui tiveram esse desafio, né? Ou estão com esse desafio. Então, a Stephanie está chegando para nos ajudar com estratégias, com dicas, com, sabe, coisas que a gente pode fazer para que, né, a gente consiga ter algumas perspectivas de transitar no mundo da pesquisa empírica mesmo com esses desafios aí. Beleza? Então, gente, lembrando uma coisa antes da gente começar, hoje à noite, às 10h30 da noite, vai ter o Corujão da Produção Acadêmica. Então, quero ver quem vai dormir, quem não vai dormir, né? 10h30 da noite hoje, o Corujão, tá? Então, aguardo todo mundo lá, né? Corujão é bom que não tem hater, né? Corujão não tem nada disso, não tem invejoso, são só os comprometidos para ficar até 10h30 da noite mesmo esperando para a gente discutir produção acadêmica, né? E, ó, gente, então vamos começar. Vou achar aqui a Stephanie, que já está no Instagram e também está no Facebook com a gente, né? E vamos começar aqui com a Stephanie. Tá entrando, tá aqui conectando, então daqui a pouquinho ela tá aí. E aí? Tudo bem? Beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha que eu esqueci de plugar o meu headphone, né? Uma coisa básica, entendeu? Mas agora eu tô escutando. Tudo na paz aí, Stephanie? Tudo bem, tá me ouvindo bem aí? Tô tranquilo, tô tranquilo. Olha, gente, ó, tenho muito prazer aqui de apresentar, né? Para quem não conhece, tá? A Stephanie Rocha. Ela vai contar melhor assim a história dela para vocês, né? Mas eu tenho o maior orgulho de já ter visto a Stephanie em diversos momentos, né? Como pesquisadora, como aluna, e ela, né? Aliás, inclusive participando de eventos. E ela é daquelas pessoas dedicadas, né? Ela é do time das comprometidas, né? E ela, né? Eu convidei ela para conversar aqui com a gente porque ela não somente está nesse momento aí de produzir dissertação, fazer pesquisa, mas principalmente ela é uma daquelas pessoas que está vivendo, né, esse novo normal, que é a pandemia, e está criando formas de lidar com isso, né? E eu acho isso muito importante, né? E a Stephanie tem muita coisa para contribuir com a gente, porque esse é o novo normal. Isso a gente não tem controle, né? A gente não tem controle sobre o que está acontecendo. Mas ela chegou e falou assim, tá, beleza, eu não tenho controle. O que eu tenho controle? O que eu posso fazer, né? E ela pensou em estratégias que ela pode fazer para a pesquisa dela não parar, entendeu? E isso é muito legal, é muito inspirador a gente ter a Stephanie aqui com a gente, porque ela, sabe, vai nos ajudar nisso, para que você não empaque, né? E às vezes, né, o problema que tem, que é a pandemia, pode se transformar numa solução para você destravar um TCC, uma dissertação, uma tese, né? Então, eu estou muito feliz, muito honrado de reencontrar a Stephanie e de fazer essa entrevista com ela. Obrigado, tá, Stephanie? Nossa, eu que agradeço. E eu tenho que dizer que, na verdade, você está tecendo elogios demais, né? A gente tenta, não dá para ser também assim uma maravilha, mas a honra é toda minha de ter tido você como meu professor. Já consegui fazer todas as aulas que eu podia fazer com você no mestrado, né? Não tem mais aula para fazer, mas eu aprendi muito mesmo, e ainda mais de pesquisa empírica, né? Que é o que você mais faz também, né, professor? É verdade, é verdade. Ó, Stephanie, eu sempre começo aqui e eu tenho uma pergunta que é padrão, né? Quem já assistiu outras entrevistas já escutou essa pergunta. Mas eu acho importantíssima porque é uma maneira da gente se conectar com a pessoa, né?
Então me conta aí, me conta um resuminho da tua história pra gente, pra galera entender quem é a Esther. A minha história ela é grande, né? Mas resumidamente, eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira. Quando eu cheguei na época de fazer vestibular. Opa, deu uma travadinha aqui no Instagram. Voltou? Voltou. Então, eu fui aluna de escola pública na minha vida inteira. E quando chegou na época de fazer vestibular, eu prestei vestibular para conseguir bolsa integral no CP e foi lá que eu fiz faculdade de Direito. E aí, na faculdade, eu já percebi que eu amava pesquisa, né? Eu entrei para grupos de pesquisa, eu tinha bolsa do CNPq na época também, e fiz várias pesquisas, e não tem jeito, né, Felipe? Quando o bichinho da pesquisa pica a gente não consegue mais cura. Uhum. E aí eu continuei, fui para o Rio, fiz minha pós-graduação lá em ordem jurídica, também me especializei em administração judicial, e aí voltei para Petrópolis para fazer o meu mestrado. Né? Advogo também, mas a carreira acadêmica para mim é maravilhosa. Amo a advocacia e amo a carreira acadêmica, eu acho que elas são complementares, não é mesmo? Essa é Uhum. a história. E aí, então, você estava no Rio, voltou para Petrópolis, está fazendo mestrado, voltou para o mestrado, junta com a advocacia, e como é que aí a pesquisa empírica, então, ela sempre foi paralela à tua vida, né? Desde que você começou na iniciação científica. Desde que eu comecei na graduação, eu fazia parte no grupo de pesquisa que a gente fazia várias pesquisas empíricas. Teve uma pesquisa muito interessante que foi sobre apropriação privada de espaço público. Então, nós fomos andando pelas Isso ruas. existe no Brasil? Isso Não, existe no Brasil? mas andando pelas ruas de Petrópolis, anotando os locais que tinham apropriação privada. Foi interessantíssimo. Foi a partir daí que eu comecei a perceber que a pesquisa empírica ela é maravilhosa, né? Sim. É, o que você falou, né? Vai lá, o bichinho pica da pesquisa empírica e já era, né? Aí já era. E a gente não consegue mais fazer um trabalho acadêmico, né? Qualquer trabalho, sem ir lá e fazer uma pesquisada, nem que seja exploratória, né? Para a gente entender Uhum. um pouquinho sobre o que está acontecendo. Mas Sim, tem que ter uma pesquisa. muito bom. E aí conta pro pessoal, como é que você me conheceu nisso tudo? Você chegou, foi fazer mestrado, e aí como é que os nossos caminhos da Nossa Senhora da Produção Acadêmica, como é que eles se cruzaram, né? Gente, eu tive a honra de ter minha primeira aula no mestrado, ministrada pelo professor Felipe. Apavorada. Eu era uma das mais novas no mestrado, né? Que várias pessoas mais velhas, mais experientes que eu, e eu lá, né? Coitada de mim. E aí o professor, ele com esse jeito simples, né? Apesar de ser uma mente brilhante, tem um jeito muito tranquilo de falar, foi me tranquilizando, eu fui percebendo que eu tinha realmente a capacidade de estar ali. Então, assim, foi muito importante para mim. A aula do Felipe é um aprendizado a cada dia, cada cada texto que a gente lia, né? E ele vinha falando assim: hoje eu sou advogado do autor tal, e ele falava. E aí a gente achava que não está certo. E aí na próxima aula era um outro texto com uma ideia contrária. E ele falava tão bem que a gente falava: não, peraí, é esse que está certo, não era o anterior. Percebendo que, assim, você ler um texto, você estudar o texto e você ser capaz de trazer aquele pensamento, externalizar ele de uma forma tão clara, é muito difícil, gente. Só o professor Felipe mesmo conseguir trazer esse espírito acadêmico para a gente, né, tão vibrante assim, dessa forma. Nada, pô, imagina, foi a Stephanie, foi das minhas duas disciplinas, né? Sempre foi uma das pessoas que mais se destacou, né? Como aluna dentro de sala, também com os trabalhos finais, né? E também não ficava surpreendido, não, porque sempre foi muito dedicada, muito comprometida com tudo que faz, né? E aí Ah, fica fácil, né? Fica fácil.
Aluno que não dá trabalho, né? É tranquilo. Pelo contrário, só contribui, né? Só contribui. E aí depois você teve as aulas e tal, e teve alguma coisa que eu contribuí além disso aí, que você acha que, além da questão das aulas? Olha, uma coisa que mais contribuiu para mim, para minha formação, foi as suas pesquisas que eu parei para ler. Os seus pesquisas. Tem até um texto seu que eu li e a gente estava debatendo até em sala de aula uma vez, e você falou uma coisa que mudou a minha forma de enxergar a pesquisa. Por quê? Na época da graduação, a gente não para pensar em metodologia. A gente acha que serve para muita coisa. E aí, um belo dia, a gente estudando um texto, você falou uma coisa incrível para mim, que foi: a sua metodologia tem que ser tão detalhada, tão bem explicada, que qualquer pessoa que lê o seu texto vai conseguir, através do que você escreveu, reproduzir a sua pesquisa. E aí eu parei para pensar naquilo e, gente, é isso. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com metodologia, muito grande, porque é muito específico, não é? É muito detalhado, você tem que dizer passo a passo de tudo que você está fazendo. E essa sala mudou muito a minha forma. Foi ainda no primeiro semestre, eu não estava nem fazendo dissertação ainda, né? A gente ainda estava se adaptando. E aí você falou isso e eu passei a entender melhor como que é a pesquisa. Que não é só você se jogar no campo e vai, né? Você tem que ter toda uma preparação. Sim. Olha que coisa importante, né, gente? Assim, a gente confunde muito no mundo acadêmico, né? Entre fazer e planejar. Tem gente que sai fazendo, e beleza, só que quando você sai fazendo, você aumenta risco, né? Então, quando você planeja, e planejar também não é overplanning, não, né? É planejar o necessário para você fazer, e você faz, você, na verdade, está afiando o machado, né? Você está afiando o machado para cortar melhor. Quando você fizer, você faz melhor. E aí você faz em menos tempo, consumindo menos energia, e entrega até mais qualidade, né? Mais qualidade para o seu trabalho. Então, essa coisa da metodologia tão precisa tem um pouco a ver com isso, né? Se você deixar ela redondinha, bonitinha, chega lá na frente, o teu fazer fica muito mais fácil, né? Muito menos desafiador. E legal saber que eu te ajudei nisso. Pô, muito uma honra. Ô, Felipe, você mudou a minha forma de ver, porque eu ainda estava no primeiro semestre e eu estava perdida. O meu orientador, que é o Kleber, ele brigava comigo porque meus textos pareciam petições iniciais. Que é comum, né? Dentro do direito. Que foi, a gente vai falar sobre isso, foi uma das minhas maiores dificuldades. Nossa! E aí, quando você falou isso, eu pensei, nossa, é isso. Veio aquele estalo na minha cabeça. É isso aí. Gente, para quem não entendeu, assim, metodologia é exatamente isso que a Stephanie está falando. Ó, ela tem que ser tão precisa, tão clara, que outra pessoa que lê, ela consegue fazer a mesma pesquisa, entendeu? Qualquer coisa menos que isso tá impreciso, tá abstrato, tá um pouquinho, né, incompreensível. Mas, Stephanie, assim, a gente nunca tá pronto, né, para, assim, eu pelo menos nunca me sinto pronto como pesquisador. Eu sempre tenho novas coisas para aprender, né? E hoje, por exemplo, eu converso muito com a Elaine, que eu entrevistei a Elaine aqui, minha amiga, ela mora lá na Holanda e ela faz umas paradas doidas na internet, assim, de pesquisa empírica, big data, e eu aprendo muito com ela. Então a gente tem que sempre estar aprendendo. Mas assim, vamos fazer uma máquina do tempo, né? Quando você começou a pesquisar e tal, quais foram as suas maiores dificuldades? E aí a gente já engata naquilo que a gente estava falando agora. Minha primeira maior dificuldade foi não colocar a minha opinião na pesquisa. Foi a minha primeira. Porque eu sou advogada, né? Quando eu entrei no mestrado, eu ainda estava com aquele, né, advogada combativa, vamos brigar. E aí, eu fui falar logo sobre, né, minha dissertação, meu tema são as audiências de mediação judiciais.
E a gente sempre tem uma opinião formada, nós somos seres humanos, né? Então, Uhum. nós temos opiniões formadas sobre qualquer coisa. E aí eu cheguei com uma opinião, e na hora que eu fui começar a minha pesquisa, comecei a fazer revisão de literatura, até que comecei a fazer uma pesquisa preliminar, as minhas perguntas, tudo que eu buscava era sempre tendencioso. Eu Uhum. sempre queria provar que eu estava certa. E aí demorei muito para conseguir sair desse círculo vicioso de sempre querer provar a minha hipótese e não querer provar a hipótese do campo. E olha, eu vou te falar a verdade, até hoje eu estou batendo nessa tecla, porque muitas vezes eu escrevo alguma coisa, quando eu vou reler, eu falo, não, isso aqui é a minha opinião, deixa eu tirar, pegar um doutrinador ou algum autor que eu possa usar para dizer, olha, existe alguém com essa opinião. A gente tem que ser imparcial, né? Então a gente tem que ter autores que dizem de uma forma, autores que dizem de outra. Essa é a revisão de literatura que a gente faz, né? E até Uhum. que é tão importante essa preparação. Se a gente não se preparar, se a gente não ler sobre assuntos, se a gente não ler produções acadêmicas anteriores, porque sempre tem alguém que já escreveu, né? Ler outras produções, ler autores, a gente não vai ter base para poder escrever sobre a nossa pesquisa. Com E certeza. aí, o meu principal assim, obstáculo foi esse. Conseguir ser imparcial na pesquisa. Porque se a gente não for imparcial, ela não é científica, né? Ela é só a Sim. prova de uma opinião. É. Não, eu lembro, assim, isso é muito comum. A gente tem pessoas de várias áreas de conhecimento, mas, gente, no direito, isso é, assim, muito comum, né? Da gente reproduzir, às vezes, na nossa prática como operadores do direito, né? Essa coisa, essa visão de defender lado, né? De manifestar opinião. É muito comum mesmo, né? E é difícil de se desprender, né? Eu Muito. demorei um pouquinho, né? Eu apanhei muito, né? Até conseguir. Se você apanhou, eu fico mais feliz que não estou sozinha. É isso aí, é uma desconstrução muito grande, né? Mas E aí, legal pra caramba. E eu aí, tive. pô, você Oh, teve peraí, outros. Quais foram? Quais foram? eu estou falando só o primeiro. Eu tive outros. O segundo obstáculo que eu nunca pensei que eu ia passar foi o comitê de ética, sabia? Nossa, esse é bom também. Minha pesquisa, o pessoal do direito, pessoal da antropologia, sociologia, normalmente não faz muito questão do comitê de ética, porque não são pesquisas que influenciam tanto, né, no bem-estar do ser humano. Só que eu caí na besteira de mesclar direito com psicologia, porque meu trabalho vai ser uma coisa mais de percepção, e aí, psicologia é ciências, não é ciências sociais. Psicologia vai para a área da saúde. E aí, Comitê de ética. mas eu sofri, porque eu não sabia como fazer um pedido para o comitê de ética. Mas Uhum. hoje eu sei, e o pessoal que está aí sofrendo, gente, depois que você faz, você percebe que você estava desesperado à toa. É só entrar na plataforma Brasil, fazer lá todo o requerimento, apresentar na sua instituição. A UCP foi super tranquila e eu tenho que agradecer também, porque eu tenho dois orientadores, né? Um do direito e outro da psicologia. O professor Nossa. e o professor Clever. E o professor Clever, ele falou, Stephanie, eu não sei muito bem não, mas a professora Cristiane falou, deixa comigo, e aí a gente mandou brasa. Então, assim, eu tive a sorte de ter ela também e consegui fazer, mas vou te falar, foi um semestre para entender como fazer É. o comitê de ética. E eu morri de medo, porque eu pensei, meu Deus, e se tudo que eu planejei o comitê não deixar, eu vou ter que refazer tudo. Mas no fim deu certo, né? Não é mole não, né? Eu sou do membro do comitê de ética lá da UERJ. Assim, para eu me alfabetizar com o comitê de ética, demorou um tempão. E aí, quando eu comecei a alfabetizar, sabe o que aconteceu? Mudaram as regras no CONEP, que é o Conselho Nacional.
Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, agora que eu tô entendendo a parada. Aí agora eu sei direitinho, mas, pô, foi brabo. É difícil. Aí, depois do comitê... E há uma coisa, quem me meteu medo no comitê de ética foi uma professora lá do CP, que é da psicologia. E eu fui fazer a apresentação do meu projeto, crente que eu estava abafando, e aí ela já me tacou isso. Ela falou, peraí, você quer entender a percepção e não vai passar pelo comitê de ética? Então, gente, uma coisa que é muito importante também que eu aprendi com esses obstáculos foi, gente, escutem os professores. Não adianta, às vezes a gente entra no mestrado ou num doutorado, ou até na graduação mesmo, numa iniciação científica, só que a gente entra um pouquinho arrogante, a gente pensa, não, eu sei o que eu estou fazendo. Gente, a gente nunca sabe o que está fazendo. A gente tem que ouvir a orientação e tem que receber. O Kleber fala sempre isso para mim, meu orientador. Receba e coloque em prática. Porque a pesquisa, a gente tem que ter prática e quando a gente não tem, a gente faz besteira e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, ouvir os orientadores, ouvir os professores, ouvir outros pesquisadores é uma dica que eu vou dar para vocês que nunca vai deixar vocês na mão. Sim. E detalhe, né? Vou dar um spoiler aqui, mas o orientador da Stephanie é um grande amigo meu, mas independente de ser um grande amigo meu, ele é um cara competentíssimo, corretíssimo, né? O Clever, ele é show de bola. Então, isso é bom demais, né? Quando você tem um orientador parceiro, né? Isso, assim, que está preocupado em contribuir contigo, né? Não somente cumprir tabela. Ou às vezes nem cumprir tabela, some, né? É verdade, acontece, né? Infelizmente, cada um é cada um, né? Eu tenho sorte de ter professores maravilhosos ao meu redor, diga-se de passagem, professora Sense, mas realmente acontece de muita gente não ter uma orientação tão próxima, né? Mas vou falar outro problema que eu tive. Outro obstáculo que eu tive, que aí quando eu cheguei no campo, depois de passar por isso tudo, ficar desesperada quando eu falei, tô pronta, vou começar. Eu cheguei no campo e o campo é louco. Você acha que a sua pesquisa ia para um lado e ela vai para outro completamente diferente. E aí você tem que começar a refazer sua revisão de literatura. Às vezes o campo te apresenta um dado que você não pensou nisso antes. E aí você tem que voltar lá no teu projeto, refazer e incluir aquele dado. Uma coisa também que aparece muito é a burocracia. Para mim, né, que fui fazer pesquisa no Tribunal de Justiça, né, nas audiências de mediação, a gente está lidando com o judiciário, né? Então tem uma série de regras a seguir. E aí eu tinha que falar com um, pede permissão ao juiz, e pede permissão ao diretor de tal lugar, e pede permissão ao fulano. Enfim, é uma burocracia muito grande para você conseguir todas as permissões. E aí, depois que eu consegui todas as permissões, quando eu fui finalmente para o campo, eu falei, agora vai. Não foi. Por quê? As pessoas, quando a gente está estudando pessoas, claro que isso é diferente de cada área, né? Mas quando a gente estuda o ser humano é imprevisível. Então, eu cheguei feliz nas audiências de mediação pensando, agora eu vou arrasar. As pessoas não queriam falar comigo. As pessoas às vezes ficavam com medo, perguntava se eu era do Tribunal de Justiça, perguntava se isso ia estar no processo. Então, a gente tem obstáculos desde quando a gente pensa no projeto até o momento de defender a dissertação. Não tem jeito. A pesquisa empírica, ela não para. E a cada hora mudar, e a cada hora você tem que estar disposto a perceber que a tua hipótese inicial já foi embora há muito tempo e você já tem que buscar outras hipóteses e formas de contornar esses problemas. Sim. Requer até uma versatilidade, né? Assim, cintura pra caramba. Jogo de cintura, porque assim, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Eu fico lembrando, assim, quando eu era pequeno, eu ia lá para Fiocruz com a minha mãe no laboratório lá. Aí, pô, vinham umas emoções dessas, dava muito problema com importação, né?
minha mãe tinha que cortar muita coisa, muita cepa, essas coisas de laboratório, né? Eu não sei o nome técnico, né? É bico de não sei o quê. Era tudo brinquedo para mim, né? Tudo brinquedo. E aí sabe, e às vezes ela tinha que mudar o curso da pesquisa por causa da importação. Né? Então você vê, né? Tudo envolve o trabalho do pesquisador, independente da área, né? Curioso isso. E nas ciências sociais, nas ciências humanas, tem esse elemento humano que é um desafio, né? E você tem a cartinha bonitinha autorizando fazer a pesquisa, aí tá resolvido? Não. Tem o resto, né? Exatamente. Agora, Stephanie, ó, assim, tem mais desafio? Tem mais desafio? Sim, a gente sempre tem. Tá certo. Não, porque assim, agora eu tenho essa curiosidade, né? Porque, pô, você tá organizando o seu campo, tá fazendo pesquisa, entrou no eixo, você superou os desafios. Aí chega a pandemia, né? Chega a pandemia. E aí, eu gosto muito de analisar assim como que a pessoa pensa, né? Você tinha duas opções, né? Chegar e falar, ó, fazer um negócio aqui teoricão e pronto. E aí você chega e fala assim, mas eu sou time das comprometidas, né? Então, não é isso só não. Como é que foi isso para você? Assim, eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é até com o professor Kleber também, que é justamente sobre pesquisa empírica. E a gente sempre tem métodos diferentes para aplicar uma pesquisa empírica, né? Quando vê a pandemia e você vê, o meu campo é o que está totalmente fechado, que é o judiciário, que está totalmente suspenso as audiências, é o contato pessoal, que também não está tendo mais. O meu campo fechou completamente. E aí, quando veio isso tudo, primeiro eu parei, né? Pensei, vou começar a reforçar um pouco mais a minha parte teórica, porque toda pesquisa empírica, obrigatoriamente, tem que ter uma base teórica. Então, como eu fiquei em casa de quarentena, falei, vou estudar. Então, o que eu fiz? Peguei toda a minha revisão de literatura, fiz ela toda de novo, comecei a revisar outros textos. E o legal, que também é mais uma dica que eu dou para o pessoal que está aí fazendo pesquisa empírica, ou até pesquisas bibliográficas, pesquisas em textos. Cada texto, ele tem referências. Essas referências te indicam outros textos para você ler que são sobre o mesmo assunto. Então, nunca fique preso a um texto só. Pegue as referências desse texto e vai olhar de onde que aquele autor tirou as ideias que ele está tendo. E foi isso que eu fiz. Eu reforcei a minha revisão de literatura, reforcei a minha base teórica e fiz uma coisa que eu já falei até no início que tinha que fazer. Reforcei minha metodologia. Parei, li livros sobre metodologia, inclusive estou tendo que ler livros de metodologia mais voltados para psicologia também, né? E aí eu estou tendo que entender psicologia não é fácil. Psicologia com metodologia é mais difícil ainda. As pessoas pensam, o psicólogo só senta lá e escuta. Não, não. O psicólogo, ele sabe muita coisa que quando a gente que é leigo, né, para ler, a gente acha que está em outro mundo. Então, eu fui ler metodologia de pesquisas nessa área e fui reforçar meu entendimento sobre não só sobre o meu tema, mas sobre a própria pesquisa. Como é que eu vou pesquisar uma coisa se eu não sei como pesquisar essa coisa? Então, a minha quarentena está basicamente sendo reforçar a minha base teórica e a minha metodologia. Tá vendo então, gente? Assim, é óbvio. Eu senti na pele, Stephanie com certeza sentiu na pele, todo mundo tá aqui sentiu na pele. Tudo de ruim que aconteceu com o coronavírus, né? Mas ela chegou e falou assim, calma aí, pô, eu não posso ficar só curtindo a bad vibe, digamos assim, né? Eu tenho uma missão, tenho um objetivo aqui, eu tenho que fazer minha pesquisa, terminar minha dissertação e seguir a minha carreira,
né? Porque ela tem a vocação acadêmica, que, pô, também é um desperdício ela não seguir, né? Então, né? Ela tem que seguir a carreira acadêmica aí, porque é uma pessoa vocacionada. Então, ela tem isso claro na cabeça. O que ela faz? O que eu posso fazer dentro do que eu tenho controle? Né? O que eu posso desenvolver para tirar o melhor nesse momento? Então, olha aí, tá afiando o machado, ó. Resolveu aprofundar a parte teórica, deixou a metodologia mais fina, entendeu? E para na hora de cortar, digamos assim, com o machado afiado, corta melhor, corta mais rápido, não é isso? Verdade. E eu sou bolsista da CAPES, né? Eu tenho prazo para terminar o mestrado. Então, eu também não posso ficar só sentada esperando a pandemia passar, até porque a gente não sabe quando é que tudo vai voltar ao normal. E aí, eu parei e quando eu estudei a metodologia, eu percebi que eu tenho formas equivalentes de fazer uma pesquisa. Tem que mudar um pouquinho, tem que adaptar, mas existem essas formas que a gente pode continuar a fazer a pesquisa mesmo de casa. Hoje nós temos a vantagem, né, de ter a internet, né? Nós estamos conversando aqui, cada um na sua casa. Então, nós temos essa vantagem. Por que não usar essa vantagem para não parar? Não, a gente tem que usar isso. As pesquisas, elas não podem parar. A gente já sabe que, infelizmente, o Brasil, né, ele não incentiva tanto as pesquisas. Nem incentiva as pesquisas médicas, quanto mais em ciências sociais. Né? Entender o ser humano. Então, a gente tem que dar nossos pulos. A gente usa a tecnologia a nosso favor e tenta fazer formas equivalentes. Olha só, então, tecnologia hoje, de alguma maneira, a gente pode dizer que ela não quer dizer que ela vai substituir a tua pesquisa, porque não vai, a tua intenção de pesquisa era outra, mas a tecnologia ela vai te permitir o quê? Vai te permitir adaptar e que você alcance o objetivo, que é entregar uma pesquisa, né? E assim, como assim, por quais caminhos, né? Hoje, né? Por quais meios, sabe, uma pessoa pode fazer pesquisa empírica, mesmo com esse isolamento social? E uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente: tudo na pesquisa é um dado. O fato de você não conseguir fazer a pesquisa é um dado. Então, por exemplo, tá? Minha pesquisa é dentro do fórum, em audiências de mediação com as pessoas que estão passando pela mediação. Eu não tenho como fazer essa pesquisa agora. Isso é um dado. É um dado de como funciona o judiciário em épocas de alguma dificuldade, né? É um dado de como que vai ser a prestação jurisdicional para as pessoas numa época de calamidade pública, que é a que nós estamos vivendo. Tudo que acontece com você, um não que você recebe, é um dado. E é muito interessante isso. E aí, a gente vai tentando adaptar e sempre escrevendo tudo na nossa metodologia. Por exemplo, eu fiquei pensando, a minha pesquisa, ela é entrevista diretamente com pessoas que passaram pela mediação judicial. Então, o que eu posso fazer? Se as mediações começarem a ser por videoconferência, que é o que parece que estão estudando, eu posso pedir a permissão de entrar na videoconferência e fazer as mesmas perguntas que eu faria pessoalmente, fazer pela videoconferência e gravar, né? Ou anotar. Outra coisa que eu estava pensando também, quem está fazendo pesquisa quantitativa, por exemplo, né? Quem está fazendo por meio de questionário, existem tantas formas de a gente fazer questionário hoje. O próprio Facebook oferece, né, possibilidades. Também tem o questionário do Google. Você pode montar o mesmo questionário que você montaria para fazer presencialmente. Você monta esse questionário e envia por e-mail ou envia por algum outro método. E aí, o que você faz para não deixar a sua pesquisa sem uma base? Você escreve lá na sua metodologia. Na época de quarentena, aconteceu isso. Então, a forma feita desse questionário foi
através por meio digital, e você explica toda a forma que você utilizou. Você vê, o questionário presencial é equivalente a um questionário por meio eletrônico, desde que você explique na sua metodologia. Eu estava pensando também os próprios questionários que não são fechados, né? Existem as perguntas sim ou não, existem as perguntas de múltipla escolha, também existem as perguntas que são perguntas abertas, que aí é uma pesquisa qualitativa, né? Porque você tem que pensar o seguinte: nós estamos querendo pegar a sensibilidade da pessoa. Se eu te mandar uma pergunta e você tiver tempo para estudar sobre ela, você não vai me dar a sua resposta, você vai me dar uma resposta. Um autor um dia disse. Uma vez, um parêntese, uma vez foi na época da graduação ainda, eu estava fazendo pesquisa com juízes. E aí eu fui falar com um juiz, e aí eu falei, olha, eu tenho uma série de perguntas e tal, e ele falou para mim, me manda as perguntas por e-mail para eu estudar. E eu olhei para ele. Aí não dá. Eu falei, não, mas eu quero saber a sua opinião, excelência. E aí ele falou, não, eu tenho que estudar primeiro. Aquele lá, isso o quê? Isso virou um dado. Eu escrevi que de tantos juízes, um disse que não poderia dar opinião, porque ele teria que estudar, porque daria... Exatamente, isso é dado também, não deixa de ser. Mas a gente tem que saber que cada pesquisa, ela precisa de uma sensibilidade. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pergunta fechada, que a pessoa não tem como estudar e mudar a sua opinião, enfim, você pode mandar um formulário do Google, sim ou não, ou as hipóteses ali, a pessoa responde, tá tudo certo. E ela te reenvia. O formulário do Google já fica gravado lá. Então, você vê a facilidade que a gente tem para a pesquisa quantitativa. Quando é qualitativa, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar com as pessoas e pegar a percepção delas, ou pegar a real ideia sobre um assunto, sem ser pessoalmente, porque pessoalmente a gente tem o feeling, né? E por meio digital não tem. Pensando, primeiro, o que a gente está fazendo aqui. Posso gravar a sua cara de cada pergunta que eu fizer, de cada coisa que eu falar. Então, a videoconferência, na verdade, está sendo a nossa salvação, né? Tanto para a gente trabalhar, quanto para a gente estudar. Mas uma coisa também que eu fiquei pensando, nem todo mundo tem uma possibilidade de ter um equipamento, né, de videoconferência em casa, uma boa webcam, um bom computador. E aí eu lembrei de um equipamento antigo, que as pessoas já não lembram mais, que se chama telefone. Olha, existe isso? Ele tem todo celular, dizem, né? Tem todo celular o telefone. Porque o celular faz ligação. Mas aí eu tô pensando, gente, olha só que bom que a gente pode usar. A gente pode ligar para as pessoas, né? Ver o seu objeto de pesquisa, e aí você, né? Temos formas de encontrar o telefone das pessoas. Existe uma coisa mágica chamada páginas amarelas, né? Lista telefônica, que hoje é digital, né? A gente pode coloquem na internet a lista telefônica da sua cidade e vai aparecer os telefones fixos de todo mundo. E aí você liga para as pessoas e faz as perguntas. Olha, eu sou pesquisador, estou fazendo um mestrado, estou fazendo um doutorado e estou fazendo uma pesquisa. Você pode participar? Você vai conseguir pegar a resposta da pessoa que é dada ali na hora. Você pode gravar, né? Hoje em dia você pode colocar lá o celular para gravar e você vai conseguir dar continuidade na sua pesquisa, mesmo ela sendo qualitativa e precisando daquela opinião sincera bem na hora. A gente tem possibilidades de continuar, só que a gente tem que ter muita criatividade e uma coisa, tem que estar muito pronto para ouvir não, porque o não é o que a gente mais escuta, né? Então, se eu for tentar ligar para as pessoas, tá? Esteja disposto a ouvir um telefone batendo na sua cara, porque infelizmente, né, aquilo que eu já falei até lá no início, o próprio campo é uma grande dificuldade. E para quem está fazendo pesquisa em ciências sociais,
a gente está estudando o comportamento humano. Então, é o mais difícil. Quem está fazendo pesquisas em exatas, aí eu acho, né, eu não entendo nada de exatas, né? Eu acho que eu não sei nem fazer mais 2 mais 2. Mas eu acredito que tem aí uma facilidade, né? Porque você está lidando com números, você está lidando com formas mais exatas, né? De fazer uma pesquisa. Você está fazendo cálculos, você está fazendo... Agora, a pesquisa humana, para mim, né, que eu estou vivendo isso, tem sido muito desafiador, assim. Muito importante. A galera está aqui comentando, são muitos insights excepcionais, né? E assim, tá ajudando muito a galera, porque, sabe, quando acontece um negócio desse, a primeira reação nossa é de paralisar e ficar desesperado, né? E você tá mostrando um caminho que, pô, tem luz no fim do túnel, né? Tem como fazer. Eu estava lembrando, por exemplo, né, uma sugestão que eu fiz num dos corujões, né? Que era uma pergunta mais ou menos assim: e agora? Pandemia, minha pesquisa foi pro brejo. Eu falei: foi pro brejo como? Né? Aí ela me disse um pouco como era a pesquisa, eu falei: beleza, isso daí já não rola mais, né? Mas vamos pensar aqui, por que você não faz uma revisão sistemática? Em que você analisa toda a bibliografia sobre o assunto e você categoriza uma revisão sistemática, o que já foi produzido em termos de artigos, e os artigos viram seus dados, né? Os artigos viram seus dados, né? Eu tenho aprendido muito com a Elaine, a coisa de fazer análise, né, de dados em redes sociais, né? E ela faz isso com o Zika. Inclusive, ela aprendeu um jeito, a galera de biológicas, tá? A Elaine, ela sabe que tem um foco de Zika num bairro X antes da notificação oficial de Zika, tá? Como assim? Ela vê o comportamento nas redes sociais. Ela começa a ver muita procura pela palavra Zika, mosquito da dengue. Ela começa a ver uma constelação de palavras sendo procuradas naquele bairro. Salvo engano, dá para saber por rua, tá? Não dá para você saber quem é a pessoa que procurou, mas dá para ter uma precisão ainda maior. E aí gera aqueles gráficos, aqueles clusterzinhos, né? Aquelas pinturazinhas de onde a galera está procurando mais sobre isso, né? E aí você começa a ver outros tipos de procura, tratamento de Zika, sintomas de Zika, e ela consegue ver, então, onde que está tendo foco de Zika antes da prefeitura saber. Olha que preciosidade para um profissional de saúde, para um pesquisador, para um professor, assim, do ponto de vista mesmo de, sabe, você ajudar a combater uma doença, né? Quando você sabe antes mesmo dela ser notificada. Você já chega ali, você já pode, inclusive, mandar uma equipe de saúde da família para ver se está tudo bem, para atender. Você tem uma política pública proativa e não reativa. Tudo com base no conhecimento que você produz de casa, né? De casa. E pesquisa, né? Então, assim, eu estou muito, na verdade, bem empolgado com a tua fala, porque tem muita coisa que a gente pode fazer e, às vezes, a oportunidade que a gente precisa, sabe qual é? De se reinventar, entendeu? O método que eu ia aplicar foi para o espaço, e daí? Agora vamos embora fazer outra coisa, né? Faz sentido? E também ver a oportunidade nisso. Porque quantas pessoas aí que querem fazer pesquisa, mas também não tem tempo de sair de casa para fazer. Então agora está vindo uma obrigatoriedade. Vai aprender a fazer pesquisa de casa. E uma coisa também, uma outra dica bem legal que eu aprendi, isso já foi mais com a vida, que se você tiver um dinheirinho aí para contratar um programador, né, alguém que saiba lidar com a internet, porque se falar de internet para mim é um bicho de 7 cabeças. Para eu colocar essa câmera aqui para funcionar hoje foi o caos. Então, só que eu tive a sorte de arrumar um namorado programador. E aí, ele fez um programa de análise de dados para mim. E aí eu estou fazendo uma análise das respostas que eu tive no iniciozinho das pesquisas que eu fiz para conseguir esmiuçar e não perder essa pesquisa inicial que eu tive. Porque a minha pesquisa teve que parar no meio. Então, eu tenho que aproveitar ela ao máximo. E aí, com a ajuda
de um programa que eu nunca faria sozinha, óbvio, né? Não entendo nada. Eu estou conseguindo usar o máximo da pesquisa que eu já tenho. E, gente, às vezes você tem um amigo programador, contrata um programador, faz um programa desse, porque isso aí que você falou que ela está fazendo, de conseguir no Facebook esses dados, se eu for tentar fazer, eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque eu sou horrível nessas coisas. Mas alguém que entende, alguém que sabe mexer com isso, vai conseguir te auxiliar muito. E a gente tem que saber pedir ajuda. A gente tem que admitir que a gente não vai conseguir sozinho e correr atrás de métodos. Uma outra ideia que eu tive quando eu estava fazendo a pesquisa foi: quem está fazendo observação do campo, né? Porque também existe a pesquisa que ela não é participante. Você não faz perguntas, você observa as pessoas ou observa o campo, ou nesse caso observa a Zika, né, no caso que ela fez, observa uma doença em relação a um grupo de pessoas. Quem está fazendo observação de campo e o campo se fechou, realmente é um problema. Como é que você vai observar uma família numa praça se hoje as famílias não vão mais para a praça, não é? Então, aí eu pensei numa coisa. Existe um tipo de pesquisa empírica que às vezes as pessoas, né, deixam um pouco de lado, mas que é muito legal, que é fazer um estudo de caso. Você vai estar fazendo uma observação, só que de um caso que já aconteceu. E aí faz um levantamento dos casos, daqueles casos que você iria observar no campo, já que você não tem como fazer essa observação, faz um levantamento dos casos. Faz um levantamento, no caso, está falando da área médica, né? De tal doença, quando aconteceu no ano tal, o que aconteceu. Você vai estar fazendo uma pesquisa, você vai estar levantando casos sem ter o campo ali na sua mão. Porque, infelizmente, agora a gente não tem como fazer uma observação. Mas o estudo de caso é muito interessante e dá para esmiuçar muito mais. Pega um caso emblemático e destrincha ele todinho. Dá uma dissertação maravilhosa, dá até para fazer uma tese. Olha que legal, né? Essa entrevista é muito boa, porque eu fico remontando as coisas minhas. Teve um corujão desse, aí a pessoa, eu não lembro exatamente o nome do composto lá, não sei nem se é um composto químico, mas é tipo, eu não sei o nome, tá? É um nome bonito até, era um nome bonito até, tá? Mas era um composto químico, ela estava preocupada como é que ela ia fazer pesquisa sobre esse composto químico, por causa de que não tem mais laboratório, porque Covid e tal, não sei o quê. Eu falei, por que você não pega... Era um composto químico importante, assim, para o mundo da área dela, assim, é uma coisa importante para a área dela, é uma parada aí que sabe, tem relevância acadêmica, né? Eu falei, social, né? E social. Eu só não sei o nome, mas eu juro que era um nome bonito, tá? Mas a moda a gente vai saber porque ela vai sair na televisão. Geosmina, a Bruna tá aqui, foi a Bruna que perguntou. Falei, Geosmina, não é um nome bonito? Eu gostei. Nossa. Eu acho, né? É um nome bonito, sabe? Então a Bruna perguntou da Geosmina, e aí qual foi a questão? Eu falei, por que você não faz uma análise digamos assim, da genealogia da Geosmina? Como é que era o mundo da tua área do conhecimento antes da Geosmina? E o que com o surgimento, ou o descobrimento, ou, sabe, com o advento da Geosmina, o que isso mudou na prática da tua área? Entendeu? E aí falei isso dá para fazer de casa, não dá para fazer, não tem laboratório, mas e daí? Não tem o controle, né? E aí foi a Geosmina, nunca mais vou esquecer, né? Aliás, vai ser o meu stories de hoje, vou colocar lá uma foto da Geosmina. Eu nem sei se tem foto da Geosmina, mas eu vou procurar essa foto, Bruno, e vou colocar lá, né? Os entendedores entenderão. Geosmina, né? Vai estar lá nos stories, tá? Então, não entendo nada, então não posso opinar. Eu nem sei se é química também, né? Bruna, me perdoe, Bruna, se eu estiver falando besteira, tá? Me perdoe. Mas vai ser hoje a história de Geosmina. Vamos ver se eu acho a foto da Geosmina. Né? Eu não sei se é Geosmina, mas um exemplo que eu consigo pensar de ideia foi a penicilina, né?
a história antes da pelicinina e depois da pelicinina mudou completamente a forma de tratar as infecções, né? Então, se essa geosmina ela tem uma relevância, né, acadêmica e até uma relevância na área dela, com certeza, antes e depois, vai ter uma mudança significativa na forma de aplicação desses compostos, né? Isso aí. Você faz praticamente uma análise histórica. Com certeza. Sim, uma análise histórica, antes e depois, qual foi o impacto disso, dá para você fazer. Ah, mas eu queria fazer com os meus ratinhos de laboratório. Nem sei se com a geosmina dá para fazer com ratinho de laboratório. Mas, eu queria... não dá mais. Então, você tem que focar no que você tem controle, entendeu? Tô achando engraçado a galera chutando o que é geosmina aqui, mas beleza. Ó, enquete hoje, o que é geosmina, valendo 1 ponto. Não vale colar. Não vale colar. E, Bruna, você não vai falar o gabarito, hein, Bruna? Bruna não... Mas, Bruna, quando você for rica e famosa das suas pesquisas com a geosmina, lembre-se do professor Ascense. É isso aí. Stephanie, a gente tem aqui um espacinho para dicas, sugestões, comentários, enfim. Sua palavra final sobre as bênçãos da Nossa Senhora da Produção Acadêmica. Aí. Mas já acabou, estou me divertindo com a geosmina. Pois é, né? Agora que a gente esquentou com o negócio da geosmina lá, né? Dever de casa para todo mundo da live, hein? Tem que entender o que é geosmina e postar aí em algum lugar. Gente, o que eu quero deixar para vocês aqui é não pirem. Não pirem. Porque, na verdade, a produção acadêmica ela nunca vai parar. Se tudo parar, se essa pandemia não acabar até o final do ano, você não vai poder parar. A gente não vai poder parar. A gente não pode viver sem pesquisa, a gente não pode viver sem conhecer o mundo à nossa volta, não é verdade? E a pesquisa é isso. A pesquisa, ela é entender o conhecimento que está na tua frente, é poder pegar uma hipótese e refutar essa hipótese, é ver se essa hipótese se sustenta ou não, e é bater na hipótese até ver se realmente ela aguentou firme e é uma boa hipótese ou se ela caiu. Então, na verdade, a pesquisa ela vai sempre prevalecer sobre essas dificuldades que a gente tem. Falta de incentivo, falta às vezes até de desânimo, né? Às vezes a gente tem um desânimo muito grande porque pesquisar sozinho de casa e ficar batendo na mesma tecla é muito difícil, é muito cansativo. Mas vocês pensem uma coisa, a pesquisa ela vem para a gente fazer diferença no mundo. Se fosse para eu ficar reproduzindo a ideia de outras pessoas, era só pegar um livro e reescrever, né? Fazer uma edição revisada de um livro de alguém. Mas não, a gente está aqui para trazer as nossas ideias. A gente está aqui para pegar o campo e falar, olha só, existe a geosmina. O que a gente vai fazer com a geosmina? Então, é para trazer relevância. E nós, por mais que seja difícil, os pesquisadores, eles são muito importantes, tanto para a medicina, quanto para a psicologia, quanto para a área de exatas, quanto para o direito, para tudo. Por quê? Todas as áreas de conhecimento, elas vêm daqui. Elas vêm de nós. Se a gente não entende como funciona o mundo, se a gente não entende como funciona a aplicação da área de conhecimento, como é que a gente vai aplicar? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é até uma autoajuda para mim. Não desistam. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Pô, fenomenal, fenomenal. Muito, 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 muito obrigado e muito, 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 muito importante o que você está falando. Stephanie, se alguém quiser te procurar aí, como é que faz? Como é que te stalkeia? Gente, é só colocar o meu nome, Stephanie Rocha, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram. É tudo Stephanie Rocha. Aí vocês vão achar lá a minha cara. Eu não sei se está escrito meu nome aí em algum lugar, meu nome é meio chato de escrever, mas se colocar Stephanie Rocha, independente de como colocar, vai aparecer lá.
STEPHANE. É chato, mas vocês conseguem. Quem quiser me achar no Instagram, no Facebook, LinkedIn, aonde for, quiser falar comigo, quiser pedir ideias, né? A gente está aqui para trocar. Eu não estou ensinando nada, a gente está aqui para mostrar a nossa experiência e para tentar ver se a gente consegue achar um caminho legal para a gente dar continuidade. Então, se alguém quiser falar comigo, pode me chamar no direct, no Messenger, pode falar comigo que eu estou à disposição, tanto para ajudar vocês quanto para pedir ajuda também. Ó, que legal. Ó, Stephanie, obrigado de coração. Assim, pô, você deve estar salvando muita gente aí nessa tarde, hein? Muita gente que estava desanimada porque não tinha muito o que fazer, estava lamentando ali. Você chegou cheia de ideias. A gente já discutiu mais de 10 ideias aqui, né? Muito legal. Pô, né? Que orgulho, tá? Leva um pouco de... A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, porque a gente tem um plano A. E, às vezes, sair do plano A para ter que ir para o plano B, obrigatoriamente, é muito difícil, né? A gente está muito apegado. Mas, às vezes, com um pouquinho de esforço, a gente consegue. Isso aí. Eu que agradeço. Uma honra para mim poder estar aqui, poder participar dessa sua iniciativa, da gente falar de pesquisa e poder trocar tanta experiência. E eu fico muito feliz mesmo de você me considerar uma boa aluna, uma boa mestranda. E eu quero muito agradecer pelos elogios. Eu acho que eu não sou tanto assim, mas eu quero muito... Você é excelente. Sempre foi, né? Então, eu já esperava uma entrevista top, né? Então, estou muito feliz de coração. Muito obrigado mesmo, tá? A galera aí, eu tenho certeza que se amarrou, adoraram e foi muito, muito importante, inclusive para mim, como pesquisador, sabe? Porque às vezes a gente fica se ligado achando que as coisas são de um jeito, que a pandemia acabou com tudo, mas não é verdade, né? Então, Stephanie, assim, muito obrigado mesmo. Parabéns, parabéns. Como eu falei, você é uma pessoa vocacionada, e eu tenho muito orgulho de alguma maneira aí, né, ter participado da tua história e de estar te observando, né? E interagindo contigo e aprendendo contigo. De coração, muito obrigado. Convidar todo mundo aí para o Corujão hoje às 10h30, tá? Se eu não puder ir, a Bruna vai fazer o Corujão, vai falar tudo sobre geosmina que você precisa saber e que você nunca perguntou, tá? Aliás, aprendi sobre geosmina aqui, já vi aí que a Bruna disse que é uma coisa que dá na água do Rio de Janeiro em janeiro. Ou seja, tá vendo a importância da geosmina, né? Importância é isso aí, tá vendo? Então, ó, gente, muito obrigado de coração. E Stephanie, obrigado demais, demais, demais. Valeu. Tudo de bom, gente. 10h30, não quero ver ninguém dormir, não, hein? Tudo de bom, galera. Valeu.